Hoje nós estamos recebendo aqui a prefeita Chica, ela que está encerrando o seu mandato, segundo mandato, e aliás 8 anos, né? Até porque teve o primeiro mandato, agora o segundo mandato. Prefeito, eu inicio perguntando como é que você está se sentindo encerrando o segundo mandato e também 8 anos de administração. Marcos, primeiramente agradecer para ti o espaço, né, de estar aqui podendo falar um pouco, né? A gente sempre tá, eu até tô assim, a gente sente uma certa emoção e ao mesmo tempo a gente tem que sempre estar controlando isso, porque a gente sabe que é uma coisa que a gente teria que ter se preparado mais, né? Mas o tempo que a gente vai, eu sempre digo que o tempo vai, bem dizer, atropelando a gente tem que cumprir a agenda, a gente tem que cumprir o tempo da gente, né? Dentro da prefeitura, mesmo como presidente da MAV. Então, os compromissos existem, né? Então, acaba não pensando muito no fim disso tudo, né? Ou melhor, no finito desse mandato, né? Desses mandatos que a gente tem. Então, mas assim, o coração da gente fica apertado porque tu acaba criando muitos vínculos, né? E a gente criou vínculos com as pessoas, né? Muitas pessoas trazem esse carinho pra gente, eles trazem mensagem, trazem presentes, né? Tenho recebido bastante gente no gabinete, então isso cada vez meu coração vai apertando, né? Vai ficando mais apertadinho. Mas a gente sabe que a gente é adulto, a gente tem também, né, consciência de que o ciclo está se fechando desse tempo, né? A gente sabe que é um até breve, com certeza, mas que a gente também tem que cumprir essa missão até aqui, né, até 31 de dezembro, e esperar ver o que temos aí pela frente, né? Passa mais rápido 8 anos sendo prefeita ou sendo empresária? Bom, eu passei quase 21 anos sendo empresária, né? E a gente não... A experiência de prefeita eu nunca tinha tido, né, Marcos, dentro da política em si. Lá no início, né, quando os 6 primeiros meses, eu pensei que eu talvez nem acostumaria dentro do setor público, né? Pelas dificuldades que vêm, dificuldades que eu digo no sentido de burocracia, né? A gente não tem que ter uma licitação para fazer muitas coisas que a gente lá no poder, né, no poder privado, a gente consegue determinar e dizer, ó, faz aqui, eu te pago depois, eu faço. Então, e ali não, ali coisa tem que ser tudo diferenciado, né? E é uma das coisas que a gente, como tem o poder, a gente que gosta de executar, de dizer, faz, eu quero para ontem, para agora, para depois, e a gente tem esse poder de escolha, né, no privado. E lá, muitas vezes, não é o que a gente escolhe, não é o fornecedor que a gente escolhe, é aquele que ganha a licitação, não é a qualidade que a gente escolhe, é a qualidade que vem na licitação. Então, essas dificuldades que a gente tem que ir acostumando no dia a dia, né? Então, as pessoas que estão contratadas, as pessoas, né, a gente vai acostumando com todo mundo. E, assim, eu só tenho a agradecer porque a gente foi acostumando com as pessoas, né, os servidores que trabalham com a gente vai criando esse vínculo também com eles, né, no dia a dia. Então, e acaba a gente acostumando, né, com as pessoas no dia a dia. Se torna uma família, né, eu sempre digo, a gente tem a família Secamac, que é o que a gente trabalhou muito tempo, e eu considero ainda hoje a minha família, é de lá que vem o sustento da minha família, e o meu também, eu sempre digo, né, porque sempre eu digo que eu dependo deles. Mas assim, a Secamac foi uma grande parceira também, né? Eu digo que eu sou o que eu sou hoje porque muitos de lá me fizeram a Chica que eu sou hoje. Então, principalmente a minha família, né? Sem ela eu não teria nem chegado na metade. Prefeita, como você faz uma comparação de quando assumiu a prefeitura 8 anos atrás e como você entrega a prefeitura agora? Qual a análise disso, né? Como era a prefeitura na época e como é a prefeitura hoje em Salete? Bom, a minha análise, Marcos, eu vejo assim que ela evoluiu bastante, né? Ela não só visivelmente, né, visualmente, mas também como eu acho que assim, o tempo vai passando, as coisas alguns hábitos vão se modificando, né? A gente não é perfeito, com certeza, né? Mas eu acho que se evoluiu muito, né, em alguns quesitos, outros a gente ainda não conseguiu melhorar. Mas se melhorou bastante, assim. Eu vejo que as pessoas também, né, vão evoluindo e as pessoas vão entendendo que não tem outro caminho a não ser trabalhar, né, no dia a dia, a gente conquistar muitas coisas também para o município e que não é para a prefeita que eles estão fazendo, né? A cada mão de obra ou a cada coisa que as pessoas estão fazendo para si própria, para sua família, para quem vai ter filhos, vai ter netos, né? Então,
eu estou trabalhando para as pessoas, né? Eu estou sendo pago pelo município, pelo dinheiro público, para trabalhar para o nosso município, para melhorar a vida e a condição das pessoas, a qualidade de vida de cada um. Então, se todo mundo pensar assim, a coisa flui melhor, né? O trabalho vai fluir melhor. Então, você já pensou se todos pensassem assim, vamos dizer, qualquer setor, obras, vamos dizer, como é que seriam as estradas, né? Não estariam melhores. E hoje está muito melhor do que a gente pegou no início, né? Então, cada um foi fazendo uma parte, desde o primeiro secretário, foi indo evolução, né? Eu digo Sim. hoje nas estradas, mas a gente fala em tantas coisas na educação, né? Que é uma pasta tão importante, né? Que a gente está lidando com crianças, né? Desde a creche, que são bebês, né? Que os pais deixam a confiança lá para a gente, né? E são a sua preciosidade, que é seus filhos. Então, a gente evoluiu muito, assim. Eu vejo que se ganhou... Salete ganhou muito, eu vejo até no Alto Vale ou em outros lugares que eu vou, em outras cidades, as pessoas perguntam, né, o que a gente faz de diferente. Porque é muito bem falado Salete, né? Quem vem aqui vê a cidade diferente, né? Vê uma cidade mais organizada, né? Muito melhor do que já era um tempo atrás, né? E cada um fez a sua parte, cada prefeito que passou fez a sua parte. E acredita que tenha sido feito o seu melhor. Eu dei o meu melhor. Eu, com certeza, dei boa parte da minha vida, boa parte do tempo da minha família, o meu coração, minha dedicação foi realmente para construir uma Salete ainda melhor do que ela já era, né? Então, e eu acredito que também todos tentaram fazer isso, né? Os servidores, os secretários se dedicaram muito para isso, né? A Câmara de Vereadores, todo mundo fez sua parte. Mas eu digo que a gente entregou uma Salete muito melhor do que a gente pegou. Para a prefeita, Chica, quais foram as principais ações que você destaca? Eu digo assim, Marcos, que a melhor ação que a gente teve, né? O que eu levo de mais importante é o que a gente conseguiu construir com as pessoas, essa afinidade com as pessoas, né? Então, esse legado a gente leva no coração da gente, que é essa construção, essa ponte que a gente fez, né? A gente pavimentou vamos dizer assim, uma relação de pessoas, né? Eu com as pessoas, o nosso município, assim, virou uma cidade melhor, até, eu digo assim, espiritualmente falando, né? Sim. As pessoas, parece que criou, não sei, até o Natal Fraterno, quando se fala dele, parece que quando se faz aqueles cultos, aquelas missas, isso se criou, né? Foi dos legados que a gente leva, que foi criado isso, né? Porque todo mundo se respeita, todo mundo levou Deus acima de tudo. Então, é a primeira coisa que eu vejo que melhorou muito, né? E que a gente fez uma das construções que foi feita desde o primeiro Natal, é isso que a gente levou, né? Que todas as religiões tiveram espaço e tiveram condições de fazer uma oração em prol de Salete, né? Todo mundo orando por Salete, fazendo a sua oração por Salete. E a gente, na pasta da saúde, que é a principal quando tu fala de saúde, a partir do momento que tu cuida do teu povo, da saúde do teu povo, eles sempre vão estar melhor. Eles sempre vão estar podendo trabalhar, eles vão poder estar cuidando da sua família, né? Então, assim, a gente sempre priorizou muito a saúde. A gente quis desde o início, né? Desde Chica e Adroaldo, cuidar de todas as pastas, de todas nenhuma era para ser deixada de lado. Mas quando tu prioriza a saúde, tu prioriza tudo, né? Porque a pessoa sem saúde, ela não vai alcançar nada. E assim foi. Tanto que a gente tem um percentual de aprovação enorme, né? Tem que parabenizar aí os secretários que lá no início começaram, mas a Nilce que pegou ali do final, né? E todos os servidores da saúde, que a gente tem aí médicos, né? Enfermeiros, e todas as técnicas de enfermagem, né, agentes de saúde, todos que fizeram parte disso, né, a gente sempre diz, né, eles fazem uma grande construção com os pacientes, né? Então, eles tratam os pacientes muito bem. A saúde foi um dos destaques, né? A educação também, né, Marcos? Sim. A educação, a gente vê que foi uma educação que a gente evoluiu, aí a saúde teve construção de postos de saúde, né? A gente teve aí o convênio com o hospital, que melhorou muito, mas, assim, a educação também teve essa construção de escolas, né? Iniciamos, mas ainda não acabamos, mas ela vai ser, né, terminada, finalizado, né? E é uma grande escola, muito bonita.
Então, é uma obra de mais de 8 milhões de reais, né? Vai dar no final. E temos aí a Bernardo foi reformada, a gente ainda vai pintar o ginásio da Bernardo em janeiro, está licitado, já está tudo pronto para, né, para pintar. É a parte que falta. A gente reformou todas as escolas, tudo que tinha para melhorar, a gente melhorou dentro das escolas. Não só fisicamente, como em capacitação de professores, né, capacitação de diretores, as crianças, né, adolescentes, todo mundo foi tratado, foi melhorado em tudo que a gente pôde, transporte, né, ônibus, né, carros, teve uma van. Então, a gente melhorou em tudo, assim, na condição da educação, né? Eu vejo que a gente melhorou bastante essas duas pastas também, né? A gente melhorou em todas as pastas, né? Tu me perguntasse em alguns, né? Sim. Mas os destaques, Principais. assim, que a gente vê que mexe com a família toda, né? Sim. Ela mexe com a família porque quando tu fala de saúde e educação, tu fala de melhorar todo mundo, né? Para a prefeita, nos 8 anos, para a prefeita Chica, o que foi assim um fato mais marcante como prefeita do município de Salete? Mais marcante, meu Deus. Foram tantas coisas, né, que a gente marca no coração da gente que, assim, o mais marcante, Marcos, é quando eu chego em qualquer lugar que eu vou numa escola e o abraço daquelas crianças, o carinho que essas crianças me transmitem, os idosos, as crianças que eram crianças lá há 8 anos atrás, que tinham 8 anos, hoje elas têm 16. Né? Então, elas vêm, conversam comigo, me chamam de Chica, e muitos nem me chamam de prefeita. Eles me levam como uma amiga deles, né? Então, assim, isso é o que mais marca para mim. Eu, muitas vezes, chego numa escola, eles gritam o meu nome em coro, né? Então, isso marca muito mais a gente, que eu começo a falar, já começa a me dar emoção. Então, isso marca mais a gente, assim, no coração da gente, a emoção da gente maior, porque tu viu que tu marcou, marcou por quê? Por que tu foi isso? É a obra que tu fez física ou é o carinho que tu deu para as pessoas? É que tu tratou elas como elas deveriam, né? Com carinho, com atenção, tu deu qualidade de vidas para elas, né? E as pessoas querem atenção, elas querem a tua atenção. Então, a partir do momento que tu trata elas com carinho e com sinceridade, eu não fingi ser aquela Chica. Eu sou isso aqui que eu sou, que eu estou aqui na tua frente. Tanto que eu estou falando contigo, parece que está vindo um filme na minha cabeça, né? E assim, se eu começar a falar muito, né? Então, Sim. Por isso que eu falo para ti, assim, que eu acho que a maior coisa, assim, que aconteceu para mim foi isso. E eu sempre dizia que, para mim, eu tinha que sair de lá de onde eu estava, se fosse para fazer algo diferente pelas pessoas, né? Para mudar a vida de Salete ou das pessoas de Salete. E eu acho que a gente conseguiu, junto com o Tadeu, junto com o Adroaldo, junto com a equipe, junto com todos que estão ali, porque a equipe foi muito forte. Nós temos falhas, sim, né? Nesse tempo a gente falhou, mas a gente foi tentando acertar. E com certeza, né, os próximos que virão vão tentar acertar e vão também ver falhas que a gente teve, mas eu tenho certeza que a gente tem muito mais ganhos do que falhas. Se fosse voltar 8 anos atrás, ou seja, iniciando daqui para frente mais 8 anos, faria tudo novamente? Faria. O que a prefeita fez? Faria até melhor, né? Porque hoje a gente tem... Tu podes ver que eu lembro muito bem quando foi para a gente, em 2020, de novo, né? A candidata e a reeleição. Não, prefeito que vai à reeleição normalmente tem histórico de porcaria de fazer mandato não muito bem, né? Desculpa até o palavreado, mas Sim. não ter um bom mandato, né? De abandonar, de fazer as coisas por fazer e tal. Então, acho que o segundo mandato foi melhor do que o primeiro, avaliando. Pela experiência Pela também. experiência que a gente tinha, né? Então, com a experiência que eu tenho hoje, o conhecimento, eu acho que esses tempos até a Solenir usou uma frase que a gente pavimentou uma relação com a Assembleia Legislativa, com pessoas, né? Lá em Brasília. A gente pavimentou isso também, né? A gente deixou um legado e um conhecimento. Salete é conhecido em todos os lugares. É o nome da cidade de Salete, a prefeita Chica é conhecida, né? Então, assim, por isso que eu digo, se a gente hoje tivesse mais 8 anos, Salete ia dar um pulo muito maior, né? Por quê? Porque a gente já tem uma habilidade diferenciada, né?
Então, eu acho que eu iniciaria muito, eu quase que voaria, né? Do que, como eu disse, comecei gatinhando e hoje eu estou quase, em termos, não sou, meu Deus, digamos assim, uma coisa diferenciada de todo mundo, mas a gente vai tendo conhecimento, né, Marcos, Sim. de todo mundo, né? O lado bom de ser prefeita e o lado ruim de ser prefeita? Olha, Marcos, sei lá, eu não vejo, eu me dedico muito, tanto que eu, assim, lado ruim, se existe um lado ruim, sei lá, tu é 24 horas prefeita, eu durmo com o telefone do lado da minha orelha, né? Eu sempre digo, o Luiz fica louco comigo, né? Aquele telefone meio ficando, a luz acende, né, de madrugada, mas eu não vejo, assim, que pode se dizer que existe um lado ruim. Vamos dizer que é o lado menos, vamos dizer assim, é que tu deixa realmente de lado algumas pessoas, a tua família, algumas coisas assim, tipo, se tem um aniversário da família, tu tem que escolher muitas vezes entre o mais importante e o menos importante. E para ti é importante o que tu tem para fazer no município, né? Algumas festas que acontecem no município. Nesse período todo, nesses 5 anos atrás, a minha mãe ficou acamada. Então, tu tem que te repartir e para ti o coração fica, né? Então, tem as minhas irmãs, tem, né, a minha família, meus irmãos, meu marido, né? Todos eles deram muito apoio nesse sentido, né? Então, eles ficaram atentos a eles para poder eu me dedicar à prefeitura. Então, por isso que eu digo que eu tenho que muito agradecer a minha família, né? Principalmente o Luiz, o Roberto, a Luísa, minha nora, né? Que eles deram esse suporte para que eu pudesse tá por aí. Né, a minha irmã, a Tanta Preta, o Nivaldo e a família toda, também do lado da família do Luiz, todos eles me deram suporte para que eu pudesse estar caminhando, né, e deixando esse outro lado que é a família de lado. Eu acho que a única coisa, assim, vamos dizer que é menos que a política tem de ruim, não é Sim. ruim, entendeu? É a única coisa que tu tem que te repartir. Né? Se tu pudesse ter assim, não, hoje eu vou ter, essas coisas são da prefeitura, amanhã eu posso fazer de... Não, não tem, porque acontece tudo junto, né? Acontece coisas da prefeitura no mesmo dia da família e a gente tem que se repartir, né? Sim. Mas não existe, Marcos, assim, o lado ruim de ser prefeito. Eu acho que é muito bom sempre, porque tu está mudando, né? Fazendo algo de bom para as pessoas e quando tu está servindo alguma coisa, está servindo para ser... para fazer algo de bom, eu acho que não tem como ser ruim, né? Qual que foi o maior desafio para a prefeita Chica nesses 8 anos? Como você considera o maior desafio no seu mandato, para ti? Marcos, o maior desafio é a gente tentar lidar com a coisa de fazer a obra, vamos dizer assim. Eu quero fazer uma obra e eu quero para tal data. Né? E daí lidar com aqueles empreiteiros, com aquela situação de que não, né? Vamos dar um exemplo da escola, né? A escola era para ter pronta agora em novembro, era o prazo de entrega dela. Daí deu enchente, daí deu a questão de eleição, daí deu questão de atraso de pagamento, já de repasse, aí deu problema, entendeu? Essas coisas que acabam. Não é aquele dinheiro que, tipo, tu tem a tua empresa, tu paga e tu tem o retorno financeiro. Tu tem o retorno da mão de obra imediata, né? Acontece de tu pegar uma mão de obra ruim, particular também, no teu privado, Sim. Existe. Mas eu acho que a parte pior que tem é tu lidar com esse tipo de situação. De tu tens como, tu quer fazer a obra e tu não consegue fazer no tempo que tu quer. Né? Tu quer entregar uma escola e tu não consegue entregar no tempo que tu quer. Tu queres fazer um posto de saúde e não consegue fazer no tempo que tu quer. Entendeu? E muitas vezes as pessoas... por que não veio um ônibus, mais um ônibus para educação? Veio pedidos, tem um monte. Ficaram de entregar, tem lá no pregão, mas não veio no tempo certo. Então, não é no tempo que a gente quer. Sim. Acontece no tempo daquilo que... Acontece a emenda, daqui a pouco é uma vírgula, e daí dá errado, 10 centavos, daí volta a documentação. Entendeu? Depende de gente, depende de sistema, depende de dinheiro, depende de a gente sempre administrar isso tudo também, né? Mas é uma peleia grande, nesse sentido, né?
a gente sabe que muita gente, às vezes, quando não é prefeito, sempre tem planejamento. Eu vou entrar, vou fazer isso, fazer aquilo. Né? Minha pergunta para a prefeita é assim, nesses 8 anos, o que você planejou como prefeita, você conseguiu realizar? O que ficou sem conseguir realizar? A gente planejou algumas coisas, Marcos, assim, quando tu é prefeito lá, tu faz um plano de governo, né? Tu imagina aquele plano de governo sendo executado. Algumas coisas tu consegue, a gente conseguiu quase que 98%, 97% aí de um plano de governo. Mas tem coisas que chega na hora de fazer, tu tens a dificuldade da lei, né, que tu acha que dá conseguir, mas daí chega barra em alguma coisa. Vou dar um exemplo das habitações, dar um exemplo muito claro. Não, porque nós vamos construir 100 casas, né? Eu posso querer dizer que eu construo 100 casas, mas não é bem assim. Tu tem que ter dinheiro para construir, tu tem que ter um plano habitacional. Tu vai lá de graça, para tu entregar essas casas de graça e dizer, não, morem aqui, não pago aluguel, o terreno é da prefeitura, como já aconteceu. Como a gente tem aquelas 9 casas que a gente vai entregar dia 29 agora de dezembro, tem agora uma lei, que é essa lei onde o Conselho Municipal de Habitação é que vai selecionar através da assistência social essas famílias. Né? Como está lá dentro da lei, como é que vai proceder. Eu poderia ter feito mais habitação, a gente tentou no governo federal. A gente tem cadastrado lá. A gente foi selecionado com 30 casas. Mas a gente não conseguiu trazer. O terreno está lá vinculado à matrícula lá no governo federal. No estadual já foi anunciado, a gente foi lá no lançamento. Então, era para acontecer já nesse ano, a do estado, e não aconteceu. Era para acontecer a federal já no outro ano passado, e não aconteceu. Porque foram poucas habitações para muitos municípios, e não tinha como. Então, assim, a gente tenta as coisas, né? E não consegue no tempo que a gente queria, né? Então, é um plano que tinha no nosso plano de governo. Estou dando um exemplo só. Foram poucas coisas que a gente não conseguiu. Mas está lá as casas, pelo menos 9 a gente vai entregar. Com que dinheiro do Finisa? E com uma contrapartida também, que é dinheiro da economia nossa, né, do recurso livre da prefeitura, do caixa da prefeitura. Então, por isso que a gente tem que planejar muito e daqui a pouco chega numa hora que não consegue fazer, por vários motivos. Porque aquilo que é prometido, muitas vezes prometido ou posto no plano de governo, não consegue. Eu tinha até uma pergunta para fazer, até isso é pessoal. O que muda na vida de uma pessoa sendo prefeito antes, né? Depois, também agora, né? Porque aí a prefeita deixa o seu mandato. Mas o que muda na vida de uma pessoa ser prefeito de uma cidade? Na sua avaliação. Bom, para mim, assim, Marcos, eu levo tão diferente, assim, não sei. Eu sempre digo que, assim, eu levo numa forma tão tranquila. Para mim, virou uma rotina, né? A prefeitura, até eu disse como é que eu vou proceder depois do ano que vem, né? Fevereiro antes eu errava o caminho e ia para Secamac ao invés de ir para a prefeitura, porque eu fiquei 20 anos subindo o morro da Rua Boa Vista, né? Depois eu errava o morro da Boa Vista. Agora será que vai ser o inverso, né? Porque tu entra naquela rotina do dia a dia e a minha vida mudou a rotina, né? Que eu tinha uma rotina, tinha um jeito de ser. O jeito de ser eu acho que eu não mudei, né? Eu só continuo sendo a mesma pessoa, só que eu acho que mudou no sentido assim, tu conhece muitas pessoas, tu conhece a vida mais a fundo de todo mundo. Aquele detalhe de como vivem as pessoas, né? De que forma antes tu enxergava mais, tipo assim, os funcionários da Secamac, né? Tu conseguia atingir algumas pessoas porque tu fazia um trabalho social, porque vinha a informação para ti. Uhum. Agora não, agora tu via, tu sentia, tu estava ali no dia a dia, as informações vinham, se tu quisesse ver ao vivo e a cores, tu ia lá e fazia no dia a dia. Então, acho que o que muda é que tu tem um sentimento mais próximo do que necessita o teu povo. É esse sentimento que muda, né? Mas, assim, lógico, a tua vida eu acho que nunca mais será a mesma. Porque Por quê? Porque tu tens, sei lá, eu acho que o carinho do povo que a gente recebe é diferente do que tu trabalhar com 200 pessoas, com 300 pessoas, que é na Secamac. E lá eu sou muito respeitada e muito
todo mundo gosta muito de mim lá e eu posso voltar para lá trabalhar lá, é diferente. É diferente de tu estar no meio de muitas pessoas. E pessoas que eu digo por quê? Porque são várias pessoas de diferente tipo, pessoas de todas as classes sociais, e eu não falo em classe social, eu falo de jeito de pessoas. Tem pessoas de todos os jeitos, né? Ninguém é igual a ninguém, todo ser humano é único, cada pessoa é única. Então, por isso que se já pensou se todo mundo fosse igual, não ia dar certo, né? Então, aquele ser humano, cada ser humano é único, e esse ser humano, essa pessoa, né? Esse ser, né? Eles vêm trazer cada um o seu jeito de ser para mim. E é isso que eu acho que é diferente, eu não sei nem te explicar o sentimento que a gente tem, né? Prefeita, nesses 8 anos, como você tratou, como é que você lidou com elogios e também as críticas? Olha, os elogios, eu sou meio... quando a gente é elogiado, a gente fica até meio sem jeito, assim, né? A gente fica ou não fica sem jeito? Eu ficava até meio sem jeito, a gente agradece, a gente, né, fica assim, mas as críticas a gente aceita, mas a gente fica já querendo consertar o que a gente recebe de crítica. Eu não podia ver aquilo, me sentia mal com a crítica. Sim. E muitas vezes o erro era tão pequeno, ou a crítica era de coisinhas tão mínimas, né? E eu era tanto dos detalhes, eu sou dos detalhes. E eu vejo algumas coisas que precisam melhorar até, mas tem coisas que eu não consigo, nem a mão de obra alcança mais. Tem coisas que precisam ser modificadas até mesmo porque tu não consegue mais a mão de obra para fazer. Vou dar um exemplo, a limpeza da cidade. Quando eu comecei lá atrás, em 8 anos, era diferente, o modo de limpar a cidade hoje é um modo diferente. Então, a gente já não alcança mais como a gente gostaria de alcançar. Mas é nesse sentido, sabe, Marcos, que eu te falo. A gente modifica bastante. A gente sabe que se fosse para falar de todas as ações desses 8 anos, levaria algumas horas, né? Mas aqui, resumidamente, até eu pergunto nessa área jurídica, a prefeita não teve grandes problemas nesses 8 anos? E falando dessa área jurídica, como é que foi também a assessoria nesse tempo todo para a prefeita? Nós tivemos aí, Marcos, assessoria jurídica na área de tributos, né, na área, né, que a gente tem lá. A gente teve um pessoal mais de fora, né, que estava trabalhando também nisso. Então, a gente fez um bom trabalho lá dentro e foi muito bem assessorado. E a gente evoluiu bastante, até elogiado pela própria promotoria, né? E que a gente conseguiu fazer uma organização diferenciada que era obrigatório por lei depois, e a gente foi um dos primeiros a serem feitos. Tem que agradecer, porque foram pessoas muito boas que passaram, né? O Rian, que fazia parte do quadro de funcionários também, e o Nicásio vinha junto ali com a gente também para fazer essa parte. Nós temos o Rubens, que é da área de tributação, e a questão jurídica, né, o doutor Alexandre passou junto com a gente aí esse tempo todo. E a gente hoje ainda de manhã conversando, né, na última reunião que a gente teve, e a gente conseguiu, assim, findar, né, o mandato. E ainda a gente disse para ele, assim, ó, prefeito, está findando o teu mandato sem nada vinculado ao teu CPF que tenha que te incomodar. Né? Então, isso é um maior ganho que a gente tem, é a gente saber que a gente alinhou tudo para poder fazer tudo muito certo e a gente conseguir sempre estar no caminho certo, sabe, Marcos? Sim. É isso que a gente queria, né? Trabalhar honesto, trabalhar certo para não ter problema. E sempre assim também os secretários, eles tinham que vir nessa linha, porque senão não dá certo, né? A gente não consegue findar com isso, né? Então, tem a área também tinha a Neuma, a Fabíola, o Eduardo, eles que trabalhavam nesse setor de licitação, a Neuma que dava assessoria também ali para fazer as partes, respostas à promotoria junto com o jurídico e tal. Então, são pessoas que têm a capacidade para nos ajudar. Né? E o controle interno, que agora é o Jordo, antes era a Neuma quem fazia, essas pessoas todas elas vão fazendo filtro para não ter problema. Sim. Mas a gente sai, né, juridicamente falando, digamos assim, com honra, dizendo que a gente está sem nenhum processo em andamento, nada que tenha ali que responder, né? Sim. Pode vir, né? Tem aquelas coisinhas que a gente está respondendo, porque tem um... Que é normal de uma administração. De uma administração, mas nada assim, processo a gente não tem nenhum. Uhum. Eu até não tenho muito aqui, como eu falei, se for debater, a gente sabe que tem muitos temas, isso acaba levando bastante tempo, mas uma avaliação da prefeita no setor, de cada setor, a gente iniciou pelo jurídico, e do setor da saúde.
Para a prefeita, né? Eu falo para a prefeita, né? O sentimento da prefeita. Não, o setor da saúde, Marcos, assim, ó, a gente faz, tu vê, é transportado, acho que é muita gente aí, né, nesse tempo, a gente melhorou a frota de veículos, né, a gente melhorou toda a condição da saúde, antes eu falei, né, já antecipei a tua fala, né, a tua pergunta, mas a gente conseguiu melhorar muito essa qualidade. Ainda nessa semana passada, a gente fez a última entrega de prótese dentária. Esse programa não existia antes de eu entrar, né? Então, é um programa que quando iniciou lá, eu disse assim, ó, eu quero uma coisa de qualidade, que as pessoas possam utilizar e ter o prazer de sorrir e não se incomodar, que aquilo lá é um material de segunda linha, é coisa barata, coisa que não funciona. E realmente a gente conseguiu isso. Hoje as pessoas têm, né, a qualidade do profissional também, que tem que dar mérito a quem tem, né? Começou com o Lucas, depois veio agora o Jorge, né, que está fazendo, Jorge Venturi está fazendo o doutor, né, que é o dentista, e os auxiliares, eles estão fazendo essa parte, né, então estou dando um item, né, então, e o restante tudo, a gente, é um conjunto da obra, mas as pessoas vêm me agradecer, eu vou numa festa, as pessoas agradecem, estou dando um exemplo, né, da qualidade de vida, eu não conseguia sorrir, eu me olhava no espelho, eu não tinha mais vontade de sorrir, porque eu não tinha dente. Então, olha uma coisa, Marcos, é uma coisa que tu olha para a pessoa, tu te emociona da pessoa falar isso para ti. E é uma coisa, é um item, né? Tem pessoas que botaram as duas próteses, tem um que só coloca a parte de cima, a parte de baixo, mas elas estão ali, aquilo ali para elas é tudo que elas queriam. Né? Então, como é bom a gente poder fazer isso. Sim. Medicamento, consulta, né? Tem que agradecer todo o pessoal da saúde que trata tão bem os nossos pacientes, né? E essas viagens, os motoristas, todo mundo, né? A gente tenta ter uma qualidade melhor, assim, cada vez mais para eles poderem ter essa... E está alinhado, né? É só seguir agora o trabalho, né? Sim, a gente deixou aí dentro, até mesmo para o próximo ano, a gente foi em busca de recursos também para deixar um caixa, né? Tem caixa para poder iniciar o ano. Sim. Né? A gente vai ter recurso aí que... remédio, né? Tudo tá tudo alinhado para iniciar. Então, a próxima gestão tem remédio, tem condição, os profissionais são os mesmos, né? Então, eu acho que não tem como ter, né? Até a Neuci vai ficar aí mais um mês para poder, por causa de assinaturas e tal, a Neuci vai ficar mais um período aí para dar um andamento a isso tudo. E ela se propôs a isso também, porque precisa, né, Marcos? A gente não pode largar simplesmente, né? Eu entreguei a chave e estou indo embora, né? A gente não pode ser assim. Tem que ter responsabilidade. Que bom. Muito se fala, né, sobre a questão do setor de obras, mas também a infraestrutura da cidade. Poucas ruas agora para calçar. Foram feitas muitas ao longo desses 8 anos, prefeita. E como é que você vê? Você vê que agora, daqui a pouco, começa a se pavimentar por interior? Eu acho que é o caminho, tá, Marcos? Porque, assim, a gente tem mais de 107 ruas foram feitas entre... digamos, pavimentadas e revitalizadas, né? Então, a gente tem aí, tipo, vamos dar exemplo, Barra Grande, aqui na Carlos Belletti, né? Então, começamos aí sentido ao interior. Então, assim, é o caminho para a gente poder ir pavimentando, né? E tudo isso vai evoluindo, né? Faltam pequenas ruas no centro da cidade, então ainda a gente fez algumas agora com lajotas, né, ainda nos finalmente, né, até a tua aqui, né, da subida da rádio foi feita, porque era uma rua, né, que era íngreme e tal, mais difícil de acesso e tal, como não sobe caminhão do lixo, então ela vai se conservar bem, né? Sim. Então a gente tenta melhorar a condição de vida aonde a gente se comprometeu também, né? Aqui foi uma coisa que a gente se compromete a melhorar, né, Marcos? Porque a gente fez asfalto, a gente fez, né, em algumas outras ruas que eram bem especial, assim, daquela coisa que eu te falei lá do plano de governo, que as pessoas me pediam, né, particularmente, eu queria minha rua, nem que fosse lajota usada. A gente fez, né? A gente reutilizou lajotas, né? E então, o interior, as estradas, né? Foi também bastante investimento, né? Isso, nas estradas de interior, Marcos, assim, a gente fez bastante material britado, né? A gente alugou britador, detonou, fez material, assim, foi feito, o pessoal de obras trabalhou bastante, né? A gente tem que agradecer também muito os servidores do setor de obras que abraçaram a causa junto com o Sandro, né? Que foi liderando aí o pessoal e foram fazendo, né? O Ambrosio aqui mais na parte urbana, né? E o Sandro mais na parte de interior. Mas os dois se uniam muito ali e tocavam, né? Junto com o grupo deles.
e tocavam muito bem, né? Fizeram aí uma grande diferencial, tanto que o pessoal, quando fala de estrada, eles dizem que dá de sentir, ainda eu escutei lá em Taió, né? Isso. Ou até acho que foi se eu não me engano, eu ouvi o podcast do vice-prefeito do Seudo, né? Que dá de ver as divisas, né? Então, assim, a gente tem que ver que, não criticando nenhum gestor, sim. Deus o livre, né? Só falando a verdade, né? Não, nós estamos, assim, eu sempre digo que os prefeitos são meus amigos e eu não gosto, né? Então, assim, eu digo que a gente tem o trabalho da gente, né? Sim. O trabalho de quem está com a gente. Então, nós conseguimos fazer um grande avanço porque foi comprado material, né? Foi ganho material também através de emenda parlamentar, né? Já material de estrada vicinal também. Então, os vereadores, eles pediam junto, né? Se precisava de estrada vicinal, pavimentou também com emendas parlamentares. E uma das coisas assim, Marcos, a gente fez como? É porque é da oposição, não vamos fazer. Não, a gente chamava as pessoas no gabinete, né? Vamos dar um exemplo lá de quem vai lá para o Sapele, né? Quem vai lá para... Furninha de Fátima. Furninha de Fátima. A gente chama no gabinete e pergunta qual que tu queres, né? A gente tem essa que podia pavimentar. Não, eu acho que é interessante tal. Então, a gente vai fazendo, trocando ideia, né? Então, não, acho que é melhor um maquinário, quando vem com a possibilidade de fazer. Então, assim, a gente quer o melhor. Se as pessoas, né, o legislativo quer realmente o melhor para o município junto com a gente trabalhou dessa forma, com Sim. eles todos. Então, eu vejo que não tem grandes... só pode avançar a nossa cidade se todos pensarem assim. Se houver a desunião, não tem como avançar. Sim. Eu acho que houve isso, sabe? Houve o entendimento tanto do legislativo como do executivo de que a nossa cidade precisava avançar. E eles trazendo qualquer dinheiro que viesse, seja 100, seja 200, vamos utilizar em tal coisa e vamos fazer. Na área do esporte, prefeita, até para falar assim, o que a prefeita mais... marcou para a prefeita também na área do esporte, né? Que houve muitas mudanças, inclusive o resgate da própria Olim Bairros, né? Sim, a Olim Bairros foi um grande, assim, um resgate muito bom, porque uniu muitas coisas, né, Marcos? Uniu bairros, famílias, idades, né? Todas as idades jogam ali. É uma confraternização, é uma união ali entre né, todo mundo está jogando, então estão se vendo, né? Pessoas que muitas vezes nem têm contato, né? E daqui a pouco tem que se unir para jogar em prol daquele bairro, né? E a gente vê também a questão da Escola Furacão, que continuou, né? Veio junto, né? As escolinhas de vôlei, de futsal, né? A Marilu, o Fabrício, o Alício, né? Até o Rafael, que é o pago, né? Que é a pessoa que é o patrocinado pela Secamac para a Escola Furacão. Tem o treinamento lá com a Furacão lá em Curitiba, para poder vir aqui e trazer o melhor para essas crianças. E eles se dedicam para isso. Eles vão junto, eles são responsáveis, eles vão no ônibus, eles levam, vibram, né? Ainda levei as piazadas que eu tinha prometido tomar banho de piscina, caso eles ficassem campeão, né? Eles já ficaram campeão, já vinham atrás de mim. Quase um ano eu fiquei devendo. Cadê a minha piscina e a nossa comida, tá? Mas assim, é porque isso é muito importante. Se tu consegue trazer essas crianças para o esporte, ou mesmo o idoso que está lá, também tem, né? Lógico, a Alice Sim. também trabalha, e o Fabrício com o idoso, tem o vôlei câmbio, que é uma grande sacada também, né? O vôlei câmbio, eu disse, Marilu, vamos fazer o vôlei câmbio, eu vi lá em Itapema, vamos fazer. Né? A gente traz o que dá certo, por que não dá certo aqui? Tem que dar certo. E foi muito bom, o vôlei câmbio, assim, deu muito certo, né? Então, todas as áreas a gente está trabalhando e o pessoal agregou muito, porque vira saúde, né, Marcos? Quando tu fala em mesmo a terceira idade, quando eles vêm ali fazer os alongamentos, né, eles têm depois uma qualidade de vida melhor, né? Então, isso que importa, né? E veio os investimentos nisso tudo, né? A gente tem aí, a arquibancada está pronta, né? Vai ser inaugurada dia 29, mas ela ainda faltam uns detalhes ainda, né? Porque Sim. ficou o recurso um pouquinho travado, mas daqui a pouco já vem e acaba. E tem alambrado, tem gramado, tem banheiros novos para vir, iluminação ainda. Tudo isso é para o ano que vem, mas o dinheiro está garantido. Né? Então, já está deixado engatado ali uns 800 mil reais ainda para a próxima prefeita com o vice-prefeito e a equipe executar, né? Mas o ganho maior realmente foi a qualidade para as crianças, aí os pais também sabem disso, que a gente sempre incentivando eles participarem, né, das competições fora, né, seja o idoso, seja a criança, todos eles tinham oportunidades, o adolescente também, né, então os campeonatos, né, tanto de areia, né, de campo,
de futsal, né, que o pessoal gosta tanto, tudo foi tentado melhorar, né, Marcos? Prefeito, outra pergunta que eu faço é referente ao turismo. Na sua avaliação nesses 8 anos, o que ainda precisa avançar na questão do turismo em Salete, na avaliação da prefeita? Bom, Marcos, a gente está aí inaugurando também dia 29, né, o Mirante do Santuário, né? Nós temos aí a referência como turismo religioso, né? Nós somos cadastrados e somos referência como turismo religioso. Mas a gente ainda tem, até a gente foi avaliado ali pelo Sebrae, nós somos aqui o maior índice de visitação, a gente ganhou com a visitação do Morro do Santuário e a Furna de Fátima. Então, nós somos ainda o turismo religioso é mais forte. Só que a gente ganha também bastante, a gente está vendo aí tem essas cabanas, tem alguns lugares turísticos aí que estão avançando, e a gente quer muito isso, incentivar as pessoas. Né, na parte da gastronomia também, né, a gente está vendo que está começando a gatinhar isso daí, a cultura gastronômica aí, que a gente está vendo que está também, automaticamente já vem a cultura junto com o turismo, está encaixando isso, né, porque vem o teatro, vem o coral, né, vem a música, vem tudo junto e vai trazendo o turismo junto. Então, a gente está vendo que isso tudo vai estar encaixando. Sim. E eu vejo que isso é um programa que agora a gente fez o plano de turismo, né? E agora no que vem é só dar a continuidade, porque a gente tem muito a avançar, mas também a gente tem pessoas que estão querendo investir. Isso que é importante, né? Essas pessoas investirem na área gastronômica, na área, mesmo lá na parte de hoteleira, né? De dormitório, para as pessoas se hospedarem, que a gente tem uma grande dificuldade também, que já está avançando nisso também, né? Então, as pessoas querem isso, querem vir descansar um final de semana, né? Como está dando muito certo isso, né? Sim. E as pessoas lá da cidade querem vir para o interior, a gente quer ir lá para a praia, né? Era uma confusão, né? E eles querem vir para cá no sossego, não é assim, Marcos? Prefeito, antes da gente encerrar com sua mensagem, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é que você analisa o grupo político que lhe deu suporte nesses 8 anos? Bom, Marcos, eu até tive uma visita, o pessoal do grupo político, né, o diretório do PL, né, esteve me visitando, agradecendo aí os 8 anos que a gente estava inclusive partido, né? Uhum. Mas, assim, a gente vê que a gente teve um apoio, né? O pessoal, o grupo político veio e abraçou a causa, né? Veio quando a gente precisou agora, no último tempo também, né? Então, a gente tem um grupo político que está firme. Né, a gente vê que muito migraram de outros partidos e vieram junto com o 22, vamos dizer assim, né? Eu estou falando em número, mas é o grupo político que vale, né? O grupo político que vem. Então, essas pessoas, hoje, a gente tem o PP, o PSD, todas as pessoas que vieram e, né, que estão junto com a gente, e outras pessoas que não têm o mesmo P, mas elas vieram porque querem o bem de Salete, né? Isso que é importante. E esse grupo político, que é o mais próximo da gente, veio para abraçar a causa Salete. Sim. Então, eu vejo que é isso que importa, eles interessados no melhor para Salete. Então, eu vejo que eles respeitam bastante a prefeita Chica, respeitam a liderança em si. Nem eu, muitas vezes, tinha me dado conta da liderança que a gente tem, né? Então, a gente acaba tendo uma liderança que é natural, né? A gente é presidente do partido hoje, mas eu vejo que o grupo político está bem firme, ainda bem sólido, e tem a tendência de continuar, né? Penso eu que sim, né, Marcos? Eu fiz a pergunta no início de quando a avaliação da prefeita de quando você assumiu, depois agora nesses 8 anos, né? Uhum. Como você vê Salete. E a minha pergunta agora é como a prefeita vê Salete daqui 8 anos? Na sua imaginação hoje, como você imagina Salete daqui 8 anos? A Salete tem que estar melhor, né, Marcos? Muito melhor. Ela tem que estar, como tu acabou de falar do turismo, né? Ela tem que estar turisticamente mais desenvolvida. Por isso que eu disse antes, no tempo eu queria ter o Mirante pronto, a Santa já lá em pé, já queria ter uma visão diferenciada disso, né? E não é no meu tempo, é no tempo que dá as coisas certas, né? Eu vejo que a gente pavimentando muitas ruas de interior, né? Ela tem que evoluir muito a questão pavimentação para os interiores, né? Para o povo também sofrer menos com a poeira. Eu vejo ela muito mais evoluída e a gente tem emprego, né? A gente tem muito emprego e falta mão de obra.
Então, eles falam muitas vezes das habitações que falta também, né? Faz falta, mas a gente tem que saber que não é essa habitação muitas vezes que falta. Não é a habitação daquele trabalhador que vem de fora, porque ele quer morar onde ele está morando, ele só está vindo trabalhar porque ele tem aqui o emprego, né? Mas a gente tem que, eu vejo que a gente vai ter, a habitação já não vai ser mais um problema, né? Eu acho que até lá a gente já consegue resolver esse problema com os programas que tem para vir pela frente, né? Então, eu acho que é uma visão, assim, só melhor, só para frente, né? Eu vejo que a gente vai ter uma grande avenida, eu penso um monte de coisa, assim, sabe? Eu já vejo um posto de saúde, aquele 2, já que não está mais lá na frente do ginásio, ele sai de lá, na minha visão, né? Que é uma das visões que eu tinha, de deixar mais amplo, né? A melhoria no geral, assim, né? O centro de eventos vai estar funcionando muito bem para 700 pessoas, com ar-condicionado, os idosos muito bem acomodados lá, né? Com tudo que a gente vai colocar lá dentro. Eles vão ter um ônibus em abril para eles andarem por aí com ar-condicionado. Então, tudo isso lá na frente, né? Já é logo aqui. Mas para 8 anos vai muito mais além disso, né? Politicamente, a prefeita Chica, após deixar a prefeitura, qual que é? Bom, politicamente eu não sei te dizer ainda, Marcos, porque a gente não tem conversado, né? Nosso líder partidário é o governador, né? É o governador Jorginho Melo, e a gente não chegou a conversar nada ainda oficialmente, não chegamos a falar sobre política, sobre decisões políticas, né? E eu tenho, né, dentro de casa, né? Eu tenho a minha família e tal, mas assim, a decisão política ainda não tem o que fazer. Mas eu estou aqui à disposição, a prefeita Chica está à disposição, politicamente falando, né? Se for para ajudar o nosso povo de Salete, a nossa região, né? O que for necessário, eu estou à disposição. E não tem nada definido, então? Não, nada definido ainda. E assim que eu souber, assim que eu tiver, vocês vão ser os primeiros a saber, porque eu vou vir aqui na rádio falar. Sim. Isso é uma coisa que não tem por que esconder de ninguém, né? Prefeito, e qual que é a mensagem a todo o povo de Salete? Bom, a mensagem é que, assim, a gente tem, até falando antes de encerrar, a gente tem a assistência social, que é através dela que os idosos vão ter essas melhorias aí, né, Marcos? Então, eu vejo que, falando em a mensagem, né, a gente tem muitas pessoas trabalhando por Salete, né? Muitas pessoas que estão pensando no futuro de Salete. Né? Quando a gente pensa no idoso, mesmo ele sendo idoso, a gente tem que pensar no futuro dele, que ele tem que ter uma qualidade de vida. Então, muitas pessoas vão ficar trabalhando pelo bem de Salete. E é isso que eu quero, que as pessoas que ficaram no governo, que já são do governo Chique Tadeu, eles vão assumir um novo governo, eles façam melhor ainda do que já tinham feito. Os que estão chegando, que vão assumir pastas, né? Que é de grande responsabilidade, que eles possam fazer também muito por Salete. E eu realmente peço a Deus que ilumine bastante a Nadir, o Tadeu, que agora está vindo. Agradeço muito o Tadeu por tudo que ele tem feito junto comigo, porque ele foi um vice muito bom comigo, né, tanto quanto o Adroaldo foi. Mas o Tadeu foi presente, estava aqui comigo agora nos últimos tempos, né, sempre me ajudando, me acompanhando em tudo. Então, só tenho a agradecer a ele, que é um grande parceiro. Então, que esse Tadeu, que está aqui firme, que é a continuidade, né, que está junto comigo, possa dar, junto com a Nadir, o direcionamento, junto com os 9 vereadores, o que a nossa cidade de Salete precisa. Porque a gente trabalhou bastante, a gente entregou o coração da gente para Salete. A história, como disse muito na minha mensagem, né, que as ruas de Salete, né, meu coração está aqui junto com Salete. Então, eu quero que realmente eles façam um ótimo governo, porque eles precisam, e eu vou ficar sempre olhando, né, porque Fiscalizando de fora agora. Eu tenho ciúme do meu povo, eu tenho ciúme da minha gente, da nossa gente de Salete, e eu tenho de tudo que a gente construiu, né, Marcos? Então, tem coisas boas para vir, né, que a gente deixou engatado, mas tem coisas boas, tem coisas para melhorar. E eu espero que eles realmente cuidem da nossa gente, que é o principal. A qualidade de vida dessas pessoas, que essas pessoas merecem. Agradecer muito aos servidores, né, que estavam nesse tempo todo com a gente, porque é a união, né? A união de secretários com servidores, a todas as pessoas que fazem a parte delas lá dentro da prefeitura,
desde a Jussara, que estava lá na frente, atendendo muito bem o povo quando chegava, porque senão, Marcos, o dia a dia de um servidor público é bem difícil de receber e entender todo mundo, né? Então, desejo a todos, assim, que Deus realmente ilumine a cada um. E dizer muito obrigada a Salete. Obrigada à minha família, que é meu ponto firme, e que eu estou voltando para ela. Assim, não sei certo como é que vai ser ainda o meu futuro, né? Mas que eu agradeço muito a minha família, agradeço a ti, Marcos, que esteve me apoiando também, a todos que de alguma forma me ajudaram nesses 8 anos a construir uma Salete ainda melhor. E pode ter certeza que eu vou deixar o meu coração sempre aqui por aqui. E eu vou dizer que até breve, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser o futuro da gente aí, né, Marcos? Tá bom? E como vovó, como está sendo? Não, a minha Antonella lá, não tem nem... A Antonella é um presente, eu disse, nós não precisava ganhar presente de Natal, né? Sim. Porque a Antonella é o presente maior que a gente recebeu nesses últimos tempos na vida da gente, né? E todo esse povo de Salete que a gente tanto ama, a nossa cidade, né? Sim. Que Deus possa abençoar junto de Nossa Senhora da Salete. E a prefeita vê quantos netos além dela? Não sei, vamos ver quanta produção vai dar ali, né? Eu acho que vai dar, mas pelo menos mais um, acho que vai dar certo, né? Tá bom. Prefeita, mas, tudo de bom sempre. Obrigado por tudo. Muito obrigada. Né? A gente fala até na própria mensagem, até breve, porque a prefeita vai estar aqui sempre com a gente. Eu vou estar sempre por aí, né? A gente ama tanto tudo que a gente faz, que a gente tem até a dificuldade de desvincular disso. Sim, sim. Mas é um tempo de fazer isso, né? Então, vamos lá que o futuro a Deus pertence, né? E a gente tem que trabalhar. De qualquer forma, eu vou trabalhar. Ainda não sei como, mas vou. A gente sabe, como prefeita, contribui com o Salete, né? Como empresária, a empresa Secamac, né? Que tem, ao longo desses anos todos, contribuindo, fez uma obra magnífica aí na entrada de Salete, que realmente transformou, né, o início da nossa cidade. A gente passa, a primeira coisa que a gente olha agora é para aquela entrada, né? E a gente sabe que o Luiz também se dedica muito, né? Ele que gosta muito de Salete. Com certeza, ele quem me dá muita força, assim, eu sempre digo ele e o Roberto, porque tem coisas que quando eu não conseguia de uma forma, eles me ajudavam, né? Estavam ali firmes, me ajudando sempre, então eu tenho que agradecer muito a eles, porque muitas coisas aconteceram porque eles estavam me ajudando e outras pessoas mais, né? A gente teve grandes parceiros, né, Marcos? Como eu disse de ti, a CDL, a CIS, né? Pessoas, né, no montante geral da cidade, assim, confiaram muito na gente. Então, eu tenho que agradecer a todos, né? Se eu citar nomes, eu vou pecar. Entender o propósito que a prefeita estava ali para ajudar a Salete, né? Isso, aí eles confiaram muito, eles olhavam para a gente e diziam, não, pode deixar que eu faço para ti, pode deixar que eu dou isso aqui. Então, assim, muitas coisas que não alcançavam o dinheiro público, eles vinham e me ajudavam, né? Então, a cada um que eu tenho certeza que eles estão ouvindo e sabem que ajudaram, muito obrigada e obrigada mesmo de coração, porque sem vocês nada disso seria possível. Muito obrigado com a gente hoje aqui neste podcast especial de fim de mandato, né? Após 8 anos de muito trabalho e dedicação para o município de Salete, a prefeita Chica entrega o seu cargo e a gente agradece por ela estar aqui. A gente sabe que é um resumo, né, muito breve, né, de tudo que foi feito ao longo desses 8 anos e o que deixou para continuar, né, finalizando muitas obras ainda no nosso município. E aqui na técnica, o Muriel Canaã.